Maravilhoso Deus eterno, Criador, Rei do Universo, muito obrigado pela proteção e vida, obrigado por bênçãos e maravilhas que o Senhor está fazendo no meio de nós. Pai, obrigado, Pai, sábado que me concedendo, obrigado para cada um de nós que está ali. Eu te pido, Senhor, que nos fala no nosso coração, através da mensagem que eu tenho trazido ali, através de servo do Senhor. Deus, que cada um de nós não pode tomar a decisão de andar e de viver, de fazer vontade do Senhor. E seja conosco, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, queridos, título de nossa meditação de manhã é o reino do céu chegou. O reino do céu chegou. Antes de nos abordar nossa meditação, como sempre, nós deixamos fazer algumas perguntas. Será que ainda vale a pena esperar a vinda de Jesus? Vale a pena? Vale a pena esperar ainda Jesus? A minha questão de sempre é sim, todo mundo só espera Jesus Cristo. A minha questão de sempre é, se Jesus vem hoje, está pronto para Jesus levar para seu reino? Essa é a questão. Será que ainda se acredita na Jesus? Será que se Jesus vem hoje, está pronto para levar para seu reino? Essas são questões que ardem dentro de mim todo o tempo. A gente fica a pensar, mas se Jesus vem hoje e é despreparado, se Jesus vem hoje e é despreparado, certo? Minha sorte não sabe o que? Minha perdição. Mas nossa meditação de hoje, o reino do céu chegou. É uma mensagem simples, mas se não compreender nessa simplicidade, pode fazer todo sentido e toda a diferença na nossa vida. Eu queria começar com o verso de Isaías, no capítulo 56. Isaías, no capítulo 56. No primeiro verso está lá escrito: assim diz o Senhor, mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a manifestar-se. Ali é uma mensagem simples e muito especial que Deus dá para Isaías para anunciar a seu povo. Assim diz o Senhor, nós mantém juízo, nós mantém retidão e nós faz justiça porque a minha salvação está prestes a vir, a minha justiça prestes a manifestar-se. Coisa que Deus queria ensinar ao povo com esse simples verso é que quando fala-se de salvação, é porque existe a possibilidade de perdição. É porque existe pelo menos alguém perdido ou o risco de perder a salvação. O risco de estar perdido. Então, assim fala da salvação. Deus fala, mas se salvação está prestes a vir. Meus queridos, talvez para entender melhor o que isso significa, é para entender o contexto no qual nós vive. Nesse universo existe somente ou unicamente dois reinos. Existe reino de trevas e existe reino de luz. Existem dois reinos. No qual nós nos está inserido irremediavelmente dentro do reino das trevas. Nos está labuta no reino das trevas. E esse reino das trevas surge por quê? Depois de Deus ter criado toda a humanidade, Deus tem entregado na mão de homem a administração do planeta Terra. Não tem encontrado no livro de Gênesis, quando Deus termina a criação. Então, ali, a Bíblia traz essa informação. Deus termina de criar homem, Deus pronuncia a bênção seguinte: sede fecundo, multiplicai-vos e enchei a terra. Dominai sobre os peixes de mar, aves do céu, animais do campo e toda
e todos os répteis que rastejam pela terra. Então, Deus dá administração desse planeta sobre toda criatura na mão de homem. Mas, infelizmente, nesse bonito, nesse belo projeto de Deus de fazer de homem uma extensão de sua família na terra e para viver uma vida feliz para toda a eternidade, isso foi interrompido para a entrada de pecado no mundo quando Satanás lá nasceu e peca e foi expulso do céu no jardim do Éden e introduz essa mentira na seio da humanidade. Ali, o que acontece? Entrou o pecado no mundo. Entrando o pecado no mundo, Satanás é como que arranca de mão de homem a administração do planeta que Deus tem entregado ao homem. Isso não pode verificar no livro de São Mateus, ou pelo menos no livro de São Lucas, no capítulo 4, no verso 6. Está lá escrito: disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu a dou a quem eu quiser. Então, Satanás usurpa ser o dono de reinos. Fez reino não te dá ele. Se simplesmente bu joelha, bu adoram, bu prostra, bu adoram, porque dado ele é de meu, é pertencente, e a mim te dá a quem que me quiser. Se bobo adoram, me terá os reinos. Terá essa autoridade, terá esse poder, que às vezes nunca te para não pensar sobre ele. Satanás tinha toda a razão, porque lá no jardim de Éden, quando o homem estende mão na fruta, ou na fruto proibido, o homem entrega sua administração, sua gestão, seu poder que é dado sobre o planeta Terra, e entrega a Satanás. Satanás tinha toda a razão. Tudo isto me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Ali Satanás declara ser o dono de reino. Quando que Satanás arranca de mão de homem a administração do planeta Terra, Satanás introduz coisas terríveis na seio da humanidade. Agora não é o que Jesus Cristo fala. Jesus Cristo fala tudo ao contrário. No livro de São Marcos, no capítulo 1, no verso 14 e verso 15. Lá está escrito: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Ali sim, Jesus Cristo anuncia um outro reino. Nós não conhecemos esse reino que não está vive na ele, mas Jesus Cristo anuncia um outro reino. Um reino alternativo daquele que não está vive na ele. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, crede no evangelho. Mas uma pergunta é: por que Jesus Cristo apresenta o reino de Deus? Por quê? Uma outra pergunta: por que Jesus Cristo fala crede no evangelho? É porque existe um contraste entre esses dois reinos. O reino das trevas e o reino da luz. Qual que é o contraste que existe entre esses dois reinos? Meus queridos, o reino das trevas é caracterizado do seguinte: biblicamente, é o reino onde existe ou terrena dor, terrena sofrimento, terrena opressão, terrena maltrato, indiferença, racismo, desprezo. É onde as coisas é mais valorizada do que pessoas, do que a vida humana. Onde o amor é trocado para ódio. É onde a dignidade humana é trocado para prazer e para beleza.
onde reina a injustiça, e Jesus Cristo acrescenta o seguinte, onde os ladrões minam e roubam, a traça e ferrugem consome. Enfim, é um reino onde existe tudo de ruim que nós não podemos considerar. Esse é o reino das trevas. Meus queridos, às vezes nunca te para não pensa. Modo que coisas é mais valorizada que vida humana. Coisas é mais valorizadas do que vida humana. Alguém, ou um homem, uma mulher, sei lá, ele é capaz de eliminar uma vida humana, uma vida, por questões de trocos, por questões de algumas moedas, alguns escudos. Alguém é capaz de eliminar uma vida humana por causa de questões de alguns metros quadrados de terra. Alguém é capaz de eliminar uma vida humana por causa de um aparelho eletrônico. Então, coisas é mais valorizada do que vida humana. Essa é a característica especial do reino das trevas. Ali nesse reino, a prioridade são as coisas. Meu carro, minha casa, meu trabalho, meu dinheiro e minhas outras coisas. Mais valorizado do que a vida humana. Meus queridos, eu não paro para não pensar. Muitas vezes não está na estrada, não está anda. Não se dá nos trabalhos. Não te encontra pessoas que precisam de nossa assistência, mas nunca tem tempo para não prestar um minuto àquela pessoa que precisa de nosso apoio naquele momento pontual. Nunca tem tempo para isso, porque prioridade em trabalho, prioridade em dinheiro, prioridade em prazer. Essa é a característica do reino das trevas. Infelizmente, tudo nós nos tem embalado nessas coisas. Tudo nós. Chegando Jesus, a primeira coisa que Jesus faz quando ele começa seu ministério é anunciar a chegada de um reino diferente, um reino de luz. Não pude ler no livro de São Mateus. Livro de São Mateus, no capítulo 4. Mateus, capítulo 4, no verso 17. Desde o momento em que Jesus começa na Galileia pregando mensagem, verso 17 fala assim, daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Daquele momento que Jesus começa seu ministério, Jesus que para de pregar sobre o reino dos céus. Porque, queridos, quando Jesus Cristo chega nesse mundo, Jesus chega no momento onde Satanás tinha mais força na atuação. Onde que Satanás tinha levado a humanidade a um ponto mais baixo que podia existir. Satanás introduz toda sorte de doenças e enfermidades. Satanás possessava pessoas. Satanás te apoderava de almas. Então, Satanás mostra mesmo o poder do reino das trevas. Ao contrário de Jesus, quando que Jesus chega, Jesus Cristo fala, o reino de Deus chegou, o reino de Deus está próximo. Tudo aquele que está sentado nas trevas, nos levanta, nos crê no Evangelho, nos converte. Por quê? Porque é chegado o reino dos céus. Porque é chegado o reino dos céus. No verso 23. Do mesmo livro, verso 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Deus te compadece de sofrimento da raça humana. Então, reino de luz é o reino que vem para pôr fim no sofrimento da raça humana. Jesus Cristo anuncia o reino de Deus chegou. Por quê? Porque é um reino que também entra povo de sofrimento, entra povo de trevas, entra povo de dor, para levar para um reino de paz, de amor, de harmonia e para a eternidade. Por isso que Jesus Cristo anuncia, o reino de Deus chegou.
o reino de Deus chegou. Arrependei-vos, crede no Evangelho. Verso 16 do mesmo livro, onde que não está? Não é a coisa que a Bíblia te descreve. Ali não te entende, talvez, por que Jesus Cristo centra essa mensagem na prega ou na apresenta o reino dos céus. Verso 16 fala o seguinte: o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. O povo sem Cristo, sem Deus, jazia no vale da morte. Jazia no reino da morte, no reino das trevas. E a palavra de Deus está falando que Jesus é a luz do mundo. São João está falando que Jesus é a luz do mundo. Então o povo estava nas trevas. E quando Jesus Cristo vem, Jesus traz luz. Jesus vem, traz reino de luz. Agora, uma outra coisa. Por que Jesus Cristo fala: arrependei-vos e crede no Evangelho? O que é que isso significa? Meus queridos, arrependei-vos quer dizer que não tem que fazer uma meia volta nessa direção que nos está, a direção que te leva à morte e à perdição eterna. Jesus Cristo falou: nos dá meia volta, nos volta para o reino de luz, nos arrepende. E nos crê no Evangelho. Crer no Evangelho significa dar a Deus a autorização de levar-nos à salvação. Crer no Evangelho significa vive o Evangelho. Dá a Deus a oportunidade, a autorização de escrever nos nomes no livro de vida do Cordeiro. Então, crede no Evangelho. Quer dizer, se nunca crê no Evangelho, se nunca vive Evangelho, nunca pode ter entrada no reino de luz. Porque é nós que dá a Deus essa autorização de pôr nos nomes, quando que não crê no Evangelho. Jesus Cristo anuncia: chegou o reino dos céus. Às vezes não fica a pergunta: o que é mesmo que nos busca nesse mundo? O que é que nos busca tanto nesse mundo? Jesus Cristo está falando que quem nos junta tesouro na terra, junta tesouro nesse mundo, sabendo que esse mundo é um lugar onde o ladrão te rouba, onde que ferrugem e traças te consumem. Mas é falar, nos guarda nos tesouro na onde? Na céu. Onde que ladrões que te rouba e traças e ferrugem que te consumem. Por quê? Esse tem relação com o reino dos céus, o reino eterno, o reino onde que não existe mais o sofrimento, nem dor, nem ladrão para roubar. Jesus Cristo, em hipótese, é bem trazer uma alternativa à ex-vida que nos vive hoje. É trazendo uma alternativa. Mas o certo é que às vezes não está tão acostumado, tão apegado à nossa vivência ali nesse reino, que não está anunciado o caminho de luz, não está anunciado o caminho da eternidade, não tem dificuldade que aceita e encontra o caminho de luz e o caminho da eternidade. E acredito numa coisa. Porque para que não esteja em condição de entrar no reino de luz, primeiramente não tem que temor para esse reino das trevas, para que nós não renuncie para o reino de luz.
E como nos está muito apegado a coisa desse mundo, a coisa dessa terra, a coisa dos reinos, não tem dificuldade a crer no Evangelho e na vive o Evangelho. Já no final de seu ministério, depois de 3 anos e meio anunciando o reino dos céus, depois da morte e da ressurreição, Jesus Cristo anuncia uma coisa, que isso também pode fazer tudo diferença na nossa vida. Está no livro de São Mateus, capítulo 28, no verso 18 a verso 20. Mateus, capítulo 28, no verso 18 a 20. Então, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É um outro verso muito simples, mas também cheio de significado. Uma outra versão está falando: todo poder me foi dado no céu e na terra. Qualquer poder, qualquer autoridade que foi dado a Jesus no céu e na terra. Meus queridos, a Bíblia está falando que Jesus percorria Galileia, andava nas cidades, nas aldeias, nos povoados, ele ensinava evangelho, ele curava toda sorte de doenças e enfermidades. Esse era o poder que Jesus Cristo tinha na terra. Jesus Cristo tinha poder de curar doentes, Jesus Cristo tinha poder de ressuscitar mortos e, acima de tudo, Jesus Cristo tinha poder de perdoar os pecados. Apesar da limitação da carne, Jesus Cristo tinha esse poder. Mas quando Jesus Cristo rende sobre a cruz, depois do 3º dia, e ressuscita, agora Jesus Cristo tinha o poder, não só de cura, de perda do pecado, mas de introduzir o ser humano de novo no reino de Deus. É ali que Jesus Cristo clama, anuncia: todo o poder me foi dado no céu e na terra, porque agora ele tem poder de salvar a humanidade e de introduzir no reino de luz. Todo o poder, toda a autoridade me foi dado no céu e na terra. Não é um contraste? No início de seu ministério, Satanás propõe a Jesus: toda a autoridade ou todo o poder me foi dado, me foi entregue. E entregar a quem quiser. Ajoelha, Bodorã, entregar tudo é autoridade. Na final de seu ministério, Jesus mostra para o universo que agora ele tem poder sobre esse reino. Que Jesus Cristo, ele é o rei do universo. Jesus é o rei do universo. Agora Jesus Cristo pode salvar. O apóstolo Paulo está falando em Hebreus capítulo 9, que agora não pode aproximar confiadamente para o trono de graça, porque não tem acesso ao trono de Deus. E isso foi graça a poder que foi dado a Jesus Cristo. Então, Jesus tem o poder, tem a autoridade de fazer qualquer um de nós a entrar no reino dos céus, no reino de luz. Jesus Cristo tem essa autoridade. Meus queridos, mais uma coisa. Eu queria para nos ler junto, antes de não terminar. Não pode ler no livro de Colossenses. Colossenses, no capítulo 1, um verso bem conhecido, um verso que tanto não está lê na igreja. Colossenses, no capítulo 1, no verso 13. Lá está escrito. Colossenses, no capítulo 1, no verso 13. A palavra de Deus está falando o seguinte: não é poder que Jesus Cristo dado no céu e na terra.
Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele, Deus através de Jesus Cristo, libertando do poder das trevas, do império das trevas. Império das trevas, queridos, significa autoridade do reino do mal, onde o príncipe das trevas preside com tirano, ou seja, como tirano e impiedoso. O reino das trevas, Satanás reina como um tirano. Satanás que te reina ou que te governa com amor. Satanás te governa com maldade. Então a palavra de Deus está falando que Jesus Cristo libertando do poder, de debaixo de jugo, do império das trevas. É transportando para o reino de luz. Libertar significa literalmente remover, arrancar ou resgatar. Então Jesus Cristo arrancando de mão de Satanás. Jesus Cristo dando esse poder de ser removido de debaixo do poder das trevas. E o apóstolo Paulo clama e bem, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Não está pronto? Aceita o reino dos céus? Não está pronto? Aceita a proposta de Jesus Cristo de levá-lo para o reino eterno? Não está pronto? Será que não está pronto a abandonar a coisa desse mundo? Para mais belo que pode parecer, para mais atrativo que pode parecer, para mais prazeroso que pode parecer. Não está disposto a abandonar e abraça Cristo como Rei do reino de luz? Muitas vezes nunca está pronto a abrir mão de coisa desse mundo para não abraçar Cristo e receber o reino dos céus. Meus queridos, o reino que Jesus Cristo implementa nesse mundo não é um reino físico, por enquanto. É um reino que tudo que aceita Jesus, tudo aquele que aceita o Evangelho, ele vive uma realidade no seu coração. É um reino que não está vivendo na realidade no nosso coração. Porque ainda é um reino de graça e não um reino de glória. E o reino de glória será manifestado quando Jesus Cristo voltar. O apóstolo Paulo continua, na Gálatas, no capítulo 1. Gálatas, no capítulo 1, no verso 4, no verso 13 e verso 4, está falando o seguinte. Graça a vós outros e pais, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo mau, deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Essa é a versão católica. A vontade de Deus é levar deste mundo, ou seja, levar deste mundo mau para o seu reino, os seus filhos. E Jesus, no livro de São João, capítulo 18, no verso 36, Jesus Cristo proclama uma coisa muito interessante que nós devemos compreender no nosso estudo. Ele falou o seguinte: o meu reino não é deste mundo. Não quer viver reino eterno, não quer viver no reino do Senhor Jesus Cristo, não tem que te abandonar o reino deste mundo. Porque Jesus Cristo falou, o meu reino não é deste mundo. E na oração sacerdotal, Jesus Cristo também falou uma coisa muito importante. Falou, Pai, eles não são do mundo, como também eu não sou. Se me reconhece que me é desse mundo, que me é desse reino, deve pegar forte, deve pegar firme no Evangelho, no braço de Cristo e vive a vontade de Deus, porque em breve Jesus voltará e nós não estamos no reino eterno, no reino de luz, no reino do Senhor Jesus Cristo, para nós viver a eternidade cheia de felicidade. Meus queridos, coisa que esse mundo tem mais para dar, coisa que ainda nunca hoje nesse mundo de ruim, de mal. E a Bíblia te chama esse mundo do mundo mau, do mundo perverso, que Jesus Cristo morre para libertar-nos, para arrancar-nos, para remover-nos desse mundo mau.
esse reino das trevas, o mundo mau. Deus tem desejo, Deus é desejoso de tirar-nos desse mundo e de transportar-nos para o reino eterno de seu Filho. É por isso que no livro de Tito, último verso, no livro de Tito, no capítulo 12, no verso 14, está falando o seguinte. Está no livro de Tito, capítulo 12, no televerso 14. Falando sobre Jesus, Paulo escreve o seguinte: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras. Então, Jesus Cristo quer reunir tudo nós. Jesus Cristo quer reunir tudo aquele que aceita e que quer viver o Evangelho. E quer perdoar nos pecados. E quer limpar, quer purificar de tudo imundice, para que nós não seja capaz de entrar na reino dos céus. Meus queridos, quem está desejoso de um dia entrar na reino dos céus? Quem está desejoso de um dia estar com Jesus Cristo nesse reino? Quem está desejoso de ser, ou de ser levado desse mundo, desse reino, para o reino eterno, onde terá amor, terá paz, terá felicidade para tudo sempre? Quem é que crê? Quem é que deseja? Quem é que aceita esse convite de Jesus? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Se alguém desejoso de fazer Jesus Cristo, a partir de hoje, ou um crê continua, está crê no Evangelho. Tem alguém que está disponível? Muito obrigado, queridos. Me pode ir de pé.